Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Eric Canedo, eu sou psicólogo clínico e seja muito bem-vindo ao meu tom favorito, um podcast de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e a construção de uma relação melhor consigo mesmo e também com as pessoas ao nosso redor que são de muita importância pra gente. Tá certo? Nos últimos episódios, né, no último episódio, a gente estava trabalhando, né, sobre a importância das emoções e o porquê que a gente não deve se privar de senti-las, o porquê que a gente precisa escutá-las, basicamente. E no episódio de hoje nós vamos fazer uma introdução às 5 emoções básicas, bem como também falar já especificamente a respeito de duas delas, que são a tristeza e a alegria, tá certo? Aí nos próximos episódios eu vou falar sobre o nojinho e o medo e por último a raiva, tá certinho? Então bora lá, gente. Primeiro, para início de conversa, né, vamos falar então, repetindo, recapitulando, né, a importância da gente abraçar e acolher as nossas emoções. É basicamente porque se a gente não abraçá-las, se a gente não aceitar que as nossas emoções elas existem, a gente pode tender a tentar ou fugir completamente delas, ou então ficar lutando contra elas, né? E quando a gente luta contra as nossas emoções, a gente pode fazer o quê? Com que elas se potencializem, elas vão ficar maiores do que já são. E da mesma forma, se a gente joga ela de escanteio, se a gente deixa ela de lado, se a gente deixa ela debaixo do tapete, né, varre ali, né, deixa a sujeirinha escondidinha, por mais que possa causar uma impressão que, opa, não estou lidando de frente, então tô suave, tô tranquilo, né, tô naquela boa vibe. A verdade é que mais cedo ou mais tarde aquela emoção desconfortável de ser sentida ela pode voltar numa potência ainda maior de qualquer jeito, né? Ela pode se acumular com outras sensações. É como se fosse um vulcão que tá ali, ó, culminando, guardando a lava até que de fato entre em erupção, tá? E as nossas emoções, elas são importantes por quê, gente? Porque se elas existem, é por uma razão. Elas estão querendo nos comunicar alguma coisa, comunicar a gente sobre ameaças, sobre perigos, ou sobre aquilo que a gente valoriza, que a nossa vida talvez não esteja do jeito como gostaríamos que ela estivesse, tá indicando aí, né, e nos preparando para poder fazer mudanças ou de vida, ou de postura, né, que estejam mais alinhadas, talvez com os nossos valores também, né? Ou então, por exemplo, quando a gente tem uma decepção com uma pessoa, né? Ou quando uma outra pessoa invade ou ultrapassa os nossos limites. Então, aquela emoção de raiva, por um exemplo, ou de tristeza, pode estar sinalizando pra gente que, opa, eu preciso me policiar mais para que os meus limites sejam respeitados. Eu preciso prestar mais atenção para que de fato o que eu prezo, o que eu zelo, o que eu espero de outras pessoas possa estar sendo realmente cumprido, para que eu possa manter um comportamento que mostre para o outro que aquele limite lá não pode mais ser ultrapassado, que é algo que eu não tolero mais. Tu me entende? Então as nossas emoções, elas sempre estão nos comunicando e comunicando também para o outro, para o próximo, para a pessoinha que está à nossa frente realmente. E as emoções, gente, elas se originam, todas elas, a partir de 5 emoções básicas, tá? Que seria a alegria, a tristeza, o nojinho, né, o nojo, o medo e a raiva, né? São essas 5 emoções, basicamente, que são consideradas básicas. E por que básicas? Porque todas as outras acabam vindo, querendo ou não, dessas emoções, né? Então, o amor, por exemplo, pode estar vindo da felicidade, né? Da alegria, no caso. A felicidade vem da alegria, né? O pavor, o pânico, a ansiedade vem do medo, sabe? Da mesma forma, a ira, o estar zangado, você ficar pilhado com algo, pode estar vindo de quê? Da raiva. Se você tem uma repugnância, um ranço, ranço até aquele ranço que tu toma com relação a alguma pessoa ou com relação a alguma atitude, pode estar vindo do nojo, né? Entre tantas outras coisas, né, gente? E da tristeza pode vir aí sentimentos como a disforia, a depressão, né? A mágoa, a culpa, né? Entre tantas outras emoções.
Então, é a partir delas que a gente vai começar a falar a partir desse episódio, tá? Esses 3 próximos episódios, esse de hoje, o outro e mais um outro, a gente vai estar falando com o foco para essas emoções básicas, tá? Então, repito, hoje a gente vai falar sobre a tristeza e a alegria. No próximo episódio, sobre o nojo, né? O nojinho e o medo. E por último, um episódio completamente voltado para a raiva, tá bom? Para vocês terem como exemplo dessas 5 emoções básicas, vocês podem talvez se lembrar do filme Divertidamente, né? A animação, aquele desenho muito delicioso de ser assistido. Para quem não assistiu, eu super recomendo que vá, baixe, sabe? Vá alguma plataforma, que eu não sei qual plataforma que tem esse filme atualmente, mas assista, sabe? Porque é muito gostoso, muito delicioso, ele tem uma lição esplêndida, sabe? Para poder estar passando pra gente. Caso você não goste de spoiler, eu te recomendo pular aí uns 2 minutos, tá? Ou então pular, eu provavelmente vou colocar ali em cima na tela, aqui mais ou menos, a emoção, tá? Que eu estiver falando a respeito. Por exemplo, se eu estiver já falando da alegria, eu vou tentar colocar aqui em cima. Se eu estiver falando da tristeza, também vou tentar colocar aqui em cima. Então, caso tu não goste, tu não se agrade com spoiler, tu pode estar pulando, tá? E caso você não ligue ou já tenha assistido ao filme, tu fica aqui comigo, tá? Por esses próximos minutinhos mesmo. Mas bora lá. No filme Divertidamente, o tempo inteiro, né? Tá ali sendo mostrado as 5 emoções básicas. Aí tem o nojinho, tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria. E acontece que ao longo do filme, você vê que existe uma hipervalorização do sentimento de alegria, né? Tem uma hipervalorização dos momentos que a personagem principal construiu, as memórias que ela construiu ao longo de sua vida, que eram memórias alegres, né? E tinha uma espécie de esfera dentro do filme que representava aquela memória. E a esfera ela ganhava a cor da emoção que foi despertada. Então, por um exemplo, se eu não me engano, a alegria ela tinha uma esfera amarelada, né? Aí a tristeza era azul e por aí vai. E tinha essa valorização, né? E o sentimento de alegria era importante. Só que ao decorrer do filme, acontece vários eventos na vida dessa personagem principal, né? E os divertidamente fica tudo lá, né? Surtando um pouquinho porque acha que tá tudo dando errado, basicamente. E é muito esperado que a alegria que estava faltando na vida da personagem. Era a alegria que estava realmente sendo necessitada, né? Naquele instante. Mas no final, eles se deram conta que não era bem a alegria que estava fazendo a diferença ali. Não era bem a alegria que a personagem ela precisava experienciar. Ela estava precisando muito era de sentir a tristeza. Ela estava precisando muito era de se sentir triste para que ela pudesse perceber o que de fato estava sendo de importância, de valor, de significância na tua vida. O que é que ela estava perdendo, né? Porque a tristeza ela tem esse fator muito importante, ela nos mostra aquilo que é valioso, ela nos mostra aquilo que é precioso e importante para nós. A tristeza ela vai nos mostrar às vezes de atitudes nossas que não estão coerentes com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente espera, tanto do nosso futuro quanto das nossas relações, né? Ela sempre vai ter algo a nos comunicar de valiosíssimo, precioso. E quando a personagem principal ela sente a emoção de tristeza, é que finalmente ela começa a tomar a atitude e a decisão mais coerente. É quando ela finalmente se permite chorar, é que ela decide ir por um outro percurso, tomar uma outra decisão que estaria mais alinhada com o que de fato ela desejava, com o que de fato ela sentia. Tá certo? Era esse o spoiler, tá, gente? Mas ainda vou falar mais um ponto, tá? É porque, gente, às vezes a gente pode ter passado aí a nossa vida inteira acreditando naquele conto de que a felicidade, ela um dia chega, né? A felicidade, ela é um tempo onde não existe a alegria.
E isso não existe realmente, né? Tempos de alegria, tempos de todas as emoções podem acabar aparecendo pra gente, né, gente? Não existe só o momento que nós vamos encontrar a felicidade plena, a felicidade absoluta. Não existe o fim do arco-íris onde a gente vai estar encontrando o nosso pote de ouro. E infelizmente, a nossa vida, ela realmente não é como os contos de fadas, né, que tem "e viveram felizes para sempre". A verdade é que depois que o livro ele encerra, depois que o filme acaba, depois que fala que é o final e é o final feliz, ainda existe inúmeros, inúmeros capítulos que talvez a gente não tenha tido acesso da história daqueles personagens, daquelas pessoas que a gente conheceu pela perspectiva daquele autor, né, até aquele dado momento. Mas a história ela tem que continuar. Ela tem uma história após história, né? E quando a gente para pra pensar dessa forma, às vezes a gente pode também começar a fazer algumas distorções cognitivas, que é começar a fazer algumas comparações injustas com as vidas de outras pessoas, né? Como se, o fulano, o ciclano, o beltrano, eles têm uma vida muito mais feliz do que a minha. Só que a gente não percebe que todo mundo experimenta as emoções confortáveis e desconfortáveis. Todo mundo acaba experimentando a alegria em certa intensidade e a tristeza também em certa intensidade em sua vida, né? Cada um enfrenta a sua própria realidade a partir da sua própria ótica, da sua própria experiência emocional, e nós não temos como saber como que é a experiência emocional de cada uma dessas pessoas. E quanto mais a gente começa a pensar que os outros podem estar vivendo uma vida de maior qualidade, enquanto a gente não, a gente começa então a se sentir mais inferiorizado, principalmente nas experiências emocionais que a gente já está aí construindo, trilhando no nosso dia a dia realmente. O que não é justo, por isso que chama comparações injustas, né? E é muito importante a gente pensar também, gente, sobre a nossa própria história de vida. Quando a gente para pensar, para refletir sobre um tempo antigo, a gente pode se lembrar, por exemplo, que ele foi muito alegre, que ele foi muito contente, que ele foi muito feliz. Mas será que foram só sentimentos de alegria que foram experimentados, experienciados naquela época? Ou também houveram outros sentimentos? Será que foi só um período tão sombrio, assim, onde só a tristeza era predominante? Ou será que também não houveram, né, outros tipos de emoções como a própria alegria, o afeto, né, do amor? Será que não houve também uns picos ali de raiva, de estresse, de ansiedade, de medo, de pânico, entre outras sensações? A gente precisa muito frisar isso também. Por quê? Porque como mostra no filme, depois que foi descoberto que a tristeza ela tinha o seu papel importante ali com a personagem principal, as esferas que antes eram tingidas só com uma cor especificamente, elas começaram a se misturar. Então vinha o amarelo com o azul, vinha, sei lá, o vermelho da raiva com o amarelo da alegria, tu entende? Então começava a ter alguma misturinha ali de sensações dentro das memórias que eram guardadas da personagem principal. Então todas as nossas emoções elas acabam sendo disparadas, talvez não no mesmo instante, mas no mesmo período de tempo acaba uma emoção existindo e vem uma outra e mais uma outra, né? E elas vão se interrelacionando assim entre si mesmo, né? Então é importante que a gente também pense que os nossos momentos, eles não são totalmente uma emoção. É mais do que uma emoção às vezes. Às vezes aquela lembrança que a gente tem também não era só um tipo de sentimento que a gente sentia, existia mais, né? Porque as nossas emoções, elas vão se alterando. E é até legal também a gente pensar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, como se fossem estações. A gente não tem o controle, a gente não consegue parar o tempo e fazer com que comece, sei lá, a chover na hora que a gente quer. A chuva não te espera chegar em casa, nem sequer a tristeza, né? O sol, ele não vai abrir no dia que tu quiser.
O sol não vai vir forte no dia que tu quiser. Da mesma forma são as estações. Não vai aparecer o verão quando você quiser que o verão venha. Não vai aparecer o inverno quando você quiser ou estiver preparado e agasalhado para que aquele inverno de fato chegue, né? A gente não tem um controle do clima, a gente não tem controle do tempo e também não temos controle das emoções. E por isso que é tão importante aí essa aceitação emocional. Porque quanto mais a gente começa a aceitá-las, mais a gente também cria maneiras para poder estar lidando com essas emoções, com esses sentimentos. A gente começa a entendê-los, identificar o que é que eles estão nos comunicando, bem como a gente começa a ter maior preparação para poder lidar com essas emoções, né? E quanto mais a gente foge de sentir, menos preparados a gente se sente para poder estar enfrentando esses sentimentos. Tá certo? E vamos lá, gente. Agora começando a falar sobre o nosso foco mesmo de hoje, que é as emoções, né? Então vamos falar sobre a tristeza especificamente agora, e logo em sequência a gente fala sobre a alegria, tá bom? Mas antes de mais nada, é óbvio que a tristeza ela é uma emoção extremamente desconfortável de ser sentida, né? Algumas pessoas podem experimentar, né, sensações físicas, como uma angústia muito grande, né, um aperto no peito. Algumas pessoas podem experimentar, inclusive, uma perda no apetite, naquela intensidade da tristeza, ou algumas outras, muito pelo contrário, né, já podem ir direto pelo caminho oposto, que é um apetite que se abre intensamente. E aí a gente pode até começar a se questionar, né, se não é uma maneira aí de talvez fugir da sensação da tristeza. Algumas pessoas podem acabar usando mesmo como uma rota de fuga, por exemplo, alimentos ou até a bebida, né, em excesso. Tudo que em excesso pode estar aí desbalanceado, né? A gente precisa se atentar para os nossos excessos realmente. Mas a sensação física da tristeza costuma ser uma sensação realmente um tanto quanto desagradável e desconfortável. E não é à toa que ela é uma das emoções que a gente mais luta contra, que a gente mais evita sentir. É quase como se uma luta tão grande, mas tão grande, mas tão grande para evitar sentir a tristeza, e os momentos mesmo que talvez poderiam ser mais alegres, eles não são tão desfrutados. Eu posso ter tanto medo de sentir a tristeza que eu fico com raiva, ou então eu faço cobranças, né, no meu relacionamento, para que eu não me sinta triste lá no futuro, e que vai antecipando discussões que no final das contas vai me deixar triste. Tu me entende? Então por isso que é tão importante o nosso automonitoramento e principalmente uma aceitação da nossa emoção. Quando a gente entende que a gente consegue lidar com aquele sentimento, a gente pode perceber que talvez tudo aquilo que a gente está fazendo tanto, meio que uma hipercompensação, né, um esforço descabido para poder evitar sentir aquela sensação, tá empurrando para que eu sinta essa sensação de qualquer jeito. É quase como se se tornasse um ciclo repetitivo, né? E os esquemas, quando a gente começar ainda lá na frente a falar um pouco mais sobre os esquemas, vocês vão entender que é assim que funcionam. Os nossos estilos de enfrentamento, a forma como eu adoto, né, para poder enfrentar os desafios na minha vida, podem perpetuar o meu sofrimento, realmente, tá certo? Então, gente, a luta contra a tristeza, ela se faz muito presente, né? Às vezes, existem algumas pessoas, né, que procuram um trabalho do psicólogo, né, para poder não sentir, para poder não experimentar desconfortos em sua vida. Só que é uma busca que ali vai ser psicoeducado, mas que de algo que não tem como, né? Não tem como você deixar de sentir, não tem como você deixar de fato de se afetar por coisas que te afetam, né? Por coisas que são importantes. Igual eu estava falando, a emoção, ela tem um componente que é biológico. A emoção, ela tá ali querendo te comunicar alguma coisa. Ela tá te comunicando, ela tá querendo comunicar sobre os outros. Ela tá falando sobre valores, sobre coisas que são importantes e valorosas para você. Então, se tu para de sentir a tua emoção, se tu luta contra ela, se tu evita realmente entrar em acesso a ela, você pode acabar sofrendo realmente inúmeros prejuízos, né? Tanto nos teus relacionamentos interpessoais, como experimentar maior sofrimento emocional,
Afinal de contas, se eu tô empurrando e eu tô lutando, 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 não posso sentir a tristeza, eu não posso sentir isso, a tendência é que a tua emoção ela fique pior do que de fato ela já é. Ela fique mais intensa do que de fato ela já é. Ela possa se tornar mais complicada e desafiadora para ser lidada do que de fato ela é, né? Então, as nossas emoções em si, elas têm um impulso de ação. E o que que é isso? São componentes biológicos, né? A gente vai falar ainda da raiva, mas a raiva vai te fazer o quê? Estar preparado para poder lutar contra o problema que está acontecendo. E da mesma forma, a tristeza, ela pode te dar um impulso de se recolher. O impulso de você ficar mais na sua, de você se retrair, de você ficar mais quietinho no seu canto, né? E até certo ponto, lembrando, tá, gente, o equilíbrio sempre é muito bom, sempre é muito bem-vindo. Até certo ponto, esse impulso de ação da tristeza é saudável. É um momento do meu autoacolhimento, do meu autoamparo, é de eu realmente, se eu tô sentindo a necessidade de estar assistindo filme ou assistindo uma série para poder estar vivendo aqui esse meu sentimento de tristeza, ou de só ficar deitado na cama e chorando, e chorando, e chorando, e chorando, tá tudo bem, né? Mas em algum momento você mesmo com sentimento de tristeza, talvez seja necessário também, né, se esforçar para poder sair desse impulso de ação para que não fique aumentando cada vez mais os teus pensamentos negativos, não aumente mais ainda as tuas sensações, né? E os comportamentos ainda não fiquem de uma forma prejudicial para você. Até porque, apesar de sentirmos, a gente também tem que viver, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas atividades cotidianas. Então, mesmo com a sensação, mesmo com a emoção, a gente precisa, às vezes, enfrentar a nossa jornada diária. Então, é respeitar-se, sim, respeitar as próprias emoções, mas também saber a hora de ativar os comportamentos e voltar para a rotina, mesmo sentindo aquela emoção, né? E não tentando lutar, acolher na medida do possível ela realmente. E é claro, gente, que a tristeza, como qualquer outra emoção, pode estar vindo ali de um pensamento que passou pela tua mente ou de uma situação em específico que aconteceu com você. Então, você olhar, né, com um certo distanciamento aquela situação pode te ajudar a melhorar esse sentimento de tristeza, né? A tristeza pode estar vindo de um pensamento de eu faço tudo errado. Eu não sou bom nisso. Eu não estou sendo querido por pessoas que são importantes pra mim. Eu esperava que tivesse sido diferente, né? Esses pensamentos podem ir disparando essa tristeza. E quando a gente vai identificando esses pensamentos, a gente vai podendo questioná-los também, né? Ah, será se eu não sou bom nisso realmente? Ou será que eu não tô tendo só um dia tão bom assim? Será que o meu dia foi realmente tão ruim? Ou, sei lá, tiveram outros aspectos do meu dia que podem ter sido bons e eu só não tô focando neles nesse momento, né? Será que essas pessoas realmente estão não me querendo tanto, não me querendo por perto delas tanto assim, que nem eu estou pensando? Será que eu não estou interpretando de uma maneira equivocada? Será que não existe uma outra alternativa, uma outra explicação que tenha me feito ter esse pensamento, né? O que tenha feito com que eles não estivessem me querendo tão assim por perto deles, né? Então, quando a gente se questiona, a tendência é a gente perceber que, tipo, nem sempre o meu pensamento está certo, às vezes sim, e se for uma sensação de tristeza por algo que realmente é uma realidade, eu posso ainda mais, né, me permitir me enlutar por aquele momento, eu ficar triste, porque realmente às vezes é um pé no saco aquilo que eu tô vivendo, realmente é uma situação chata, é frustrante, então, o que que eu posso fazer? É a sensação, é a emoção, ela é válida, ela é legítima, então justamente por ser válida e legítima, deixa eu acolhê-la, né, deixa eu pegá-la, né. E assim, gente, você avaliando e você observando seus pensamentos e os seus sentimentos, também passando a observar os seus próprios comportamentos, né, que você tá tendo a partir dessa emoção. Quando você tá triste, o que que tu costuma fazer? O que que tu costuma gostar de praticar que te traz mais bem-estar emocional? O que que pode te ajudar a aliviar melhor o teu sentimento de tristeza?
O que que você gostaria de estar fazendo, ou praticando, ou lidando, que poderia te ajudar a lidar melhor, né, com a tua sensação de tristeza, basicamente. Então, quando você começa a se observar e observar mais, se automonitorar as sensações, quando você começa até fazer um automonitoramento a respeito de tudo aquilo que te provoca mais aquela sensação de tristeza, você pode começar a desenvolver mecanismos e formas cada vez mais saudáveis mesmo de estar lidando até com momentos como esse, né? Momentos tão duros, tão críticos, tão ruinzinhos, né? Como são os momentos que a tristeza ela pode acabar se instaurando, né? É uma visitinha às vezes desagradável, mas que também tem a sua importância. Então, entender principalmente a importância dela nos momentos que ela aparece. Tô me sentindo triste hoje. Então, o que que essa tristeza tá me mostrando? O que que é importante pra mim eu prestar atenção, né? Eu tô até atrasado com o episódio, né, do podcast aqui com vocês, justamente porque eu me senti triste no dia que eu ia gravar, sabe? E era plausível a minha tristeza, era válida demais a minha tristeza. Mesmo que os meus pensamentos eles estivessem errados, tá, gente? A minha tristeza ainda ia ser válida porque ela estaria sendo sentida. Mas o meu pensamento ali naquele momento, ele estava um tanto quanto correto, né? E estava me sentindo triste mesmo. E eu abracei essa tristeza e eu respeitei o impulso dela de ação, que era me isolar um pouquinho e ficar mais na minha, né? E então eu resolvi não gravar o episódio e foi bom pra mim, sabe? Eu não me forçar. Eu tive essa possibilidade de não me forçar, então eu não me forcei. É claro que vão haver circunstâncias, por exemplo, vão haver dias que eu vou estar triste também, mas eu vou ter 5 consultas para poder estar fazendo. Então é um momento onde eu preciso silenciar um pouquinho a minha tristeza, mas não como uma forma de invalidar ela, tá? É uma forma de compreender que eu vou ter um tempo para poder digerir esse sentimento de tristeza depois que eu acabar as minhas consultas. Neste instante, o meu adulto saudável entra em jogo para poder cuidar do outro. E assim, eu acabar de cuidar dessas pessoinhas, dessas vidinhas, aí esse adulto saudável também vai estar ainda mais fortificado para poder estar atendendo às necessidades da minha criança vulnerável, tá? E ao longo da sessão, né, gente, é claro que a minha criança vulnerável, ela vai aparecer. Sim, mas meu adulto saudável vai estar ali no controle, falando pra ela que ela vai ter o tempo dela e que daqui a pouco, quando acabar as sessões, eu vou estar ouvindo e eu vou estar amparando as feridas daquela criança. Então é basicamente assim, sabe, que a gente vai lidando mesmo. E até lembrando, né, gente, eu já falei isso outras vezes, principalmente lá no Instagram, psicólogos não são entidades. Então a gente sente, a gente tem emoções como qualquer outra pessoa. E por isso que a gente sempre reforça que a busca por terapia para poder deixar de sentir é uma busca realmente que você vai sair aprendendo outras coisas, mas não a deixar de sentir, tá bom? O deixar de sentir é, na verdade, muito mais prejudicial do que tudo, né? Então vamos lá, gente, mas espero que tenha dado para vocês refletirem um pouco aí sobre a sensação, né, o sentimento de tristeza, e vamos falar agora sobre a alegria, tá? A alegria é uma emoção que muito é quista, né? É uma emoção que é muito desejada, mas que realmente, às vezes, pela luta por não sentir a tristeza, pela luta por fugir ao máximo que conseguir de sentir a emoção da tristeza, ela é deixada assim de lado, né? É uma sensação, é uma emoção que às vezes é realmente esquecida, a gente pode minimizar os pontos positivos de uma situação que poderia nos deixar alegres também, né? E maximiza tudo aquilo de ruim que estaria acontecendo e acaba criando uma certa perpetuação, né, do sentimento de tristeza. E da mesma forma, aí a gente pode entrar em outras distorções que vão aumentando outras emoções e deixando de lado essa sensação de alegria por completo, sabe? Ela é uma emoção que ela é confortável, é uma emoção que a gente quer sentir. É uma emoção que a gente não vai lutar contra. Ai, não quero sentir a alegria. Muito difícil, a gente não luta muito contra essa emoção e a gente não tenta evitar, reprimir a emoção da alegria, né? Muito pelo contrário. Quando ela aparece, às vezes a gente pode até fazer uma festa, literalmente, né, para ela.
né? E ela tem um impulso de ação que é uma expansão para o mundo. É como se a gente ficasse mais predisposto a se interagir, né, se socializar, nos motivar a fazer as nossas atividades, dar aquele bom dia para todo mundo, estar realmente muito mais disposto, muito mais motivado. Então, a alegria, ela é uma emoção que te impulsiona para ir atrás dos teus objetivos, para ir atrás das tuas relações, para que tu realmente esteja ali na atividade, realmente. Ao contrário da tristeza, que, como a gente viu, o impulso de ação da tristeza é a reclusão. É você se fechar, é você se voltar mais para si, mais para dentro de si. A alegria, da mesma forma, é muito importante a gente observar o que normalmente me deixa alegre, o que me deixa contente, o que os outros podem fazer que normalmente vão me deixar realmente naquele estado de alegria intensa mesmo, gostosa, prazerosa e por aí vai, né? E observar os seus pensamentos também. Quando eu estou alegre, o que costuma passar pela minha mente? O que costuma passar pela minha cabeça? É alguma imagem mental? É uma imaginação? É um pensamento automático, né? Um pensamento que passa rápido na minha mente e desperta também mais sentimentos de alegria? Quais são as sensações físicas que eu sinto quando eu estou alegre, o que eu estou mais predisposto a fazer, o que eu gosto de fazer, é que me desperta mais alegria, que me desperta mais intensidade dessa emoção realmente, né? E observar esses comportamentos também, né? Observar como a alegria, ela age no seu corpo, mas observar também os comportamentos que tu tem a partir dessa emoção na tua vida, nas tuas relações, nos teus projetos e por aí vai. Novamente, eu repito, o automonitoramento, ele é maravilhoso, tá? Quando a gente começa a se automonitorar em relação às nossas emoções, a gente pode começar também a identificá-las, né, de uma forma melhor, a gente pode começar a aprender a lidar com elas e entender também, né, ter mais autoconhecimento, tanto sobre o que me desperta essas emoções, bem como o que eu faço que me ajuda a aliviar essas emoções, né? E o que varia de pessoa para pessoa realmente. Então, por isso eu te convido aqui a refletir. O que normalmente você faz que te deixa alegre? O que normalmente uma outra pessoa faz que te deixa alegre, né? O que normalmente já aconteceu na tua vida e despertou esse intenso sentimento de alegria realmente, né? E é claro, a gente não pode deixar de falar que a alegria, ela por mais que seja uma emoção extremamente confortável de ser sentida, ela também, quando numa intensidade muito grande, pode, por ter o impulso de ação, que é uma expansão, nos colocar em situações arriscadas, situações delicadas. Eu posso me sair me comprometendo com várias coisas que eu não daria conta de fato de fazer se eu não tivesse com esse acentuado sentimento de alegria, né? Eu posso acabar sendo impulsivo nos meus comportamentos, né? Essa é a palavra certa, a impulsividade. Então, perceber a emoção e perceber os pensamentos que essa emoção está trazendo pode sim ajudar também a gente avaliar o cenário, avaliar tanto a questão de presente, futuro, nossos relacionamentos, para ver se a resposta comportamental que eu estou tendo para essa emoção está fazendo sentido ou se vai trazer para mim benefícios a curto, médio e longo prazo. E o longo prazo também conta, né, gente? Por um exemplo, se eu tenho compulsão por compras, pode ser que o momento da compra ali me desperta o sentimento de alegria, né? Porque eu penso na minha cabeça, eu penso assim, é só pouquinho dinheiro, né? Então, não tem problema, depois eu dou um jeito. E te desperta esse sentimento de alegria porque você deu um jeitinho de adquirir alguma coisa, né? Você deu um jeitinho de comprar. Mas e a longo prazo, né? Quais são as consequências a longo prazo desse impulso de ação para poder saciar o teu desejo, a tua vontade, essa satisfação que tu tem nesse momento de alegria por comprar? Tu me entende? Então, a longo prazo, a curto prazo, nem sempre tu vai ver os malefícios de simplesmente seguir, né, desenfreadamente pela emoção da alegria. Mas a longo prazo, será se não tá tendo malefícios aí também? Aí é por isso
que entra essa questão, gente. A gente não luta contra os nossos sentimentos no sentido de brigar com eles, mas também não podemos deixar com que as nossas emoções nos dominem e controlem os nossos comportamentos o tempo todo. Se você ficar o tempo inteiro seguindo o impulso de ação da tristeza, pode ser prejudicial para você. Da mesma forma que se tu também seguir o impulso da alegria o tempo inteiro, pode ser sim prejudicial para você. A alegria também pode trazer malefícios para ti, tá? Bem como o medo, se você se paralisar pelo medo o tempo todo, ou então você realmente ir na onda do medo, né, que é não te colocar para poder desafiar aquela sensação de perigo que você tá sentindo, né? Por exemplo, apresentar um trabalho, uma ansiedade para apresentar um trabalho, tu não vai nunca, talvez, né, confirmar ou refutar se você realmente é capaz ou não de passar por aquela situação, sabe? Então, às vezes a gente precisa sim lidar de frente com as nossas emoções, a gente precisa confrontá-las, outras vezes a gente vai precisar acolhê-las e tudo vai depender do momento, dos pensamentos, da circunstância em si que a gente está vivenciando de uma forma saudável. Buscar por estratégias e estilos de enfrentamento com as nossas emoções de uma forma que seja saudável e adaptativo para a gente, adaptando no ambiente de uma forma que seja coerente com a realidade que a gente quer criar, com a realidade que a gente preza, com a realidade que a gente valoriza, com a realidade que seja menos custosa para a gente de ser vivida, de ser experimentada, de ser vivenciada realmente. Tá bom? Então foi isso, pessoal. Essas foram as emoções, a tristeza e a alegria. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a presença de vocês aqui junto comigo. Mas a gente se encontra então no próximo episódio, falando de uma forma ainda mais objetiva, tá? Porque esse episódio de hoje ainda fiz uma introduçãozinha. É sobre o sentimento de nojinho, né? O nojo, e também o sentimento de medo, tá ok? Um grande beijo pra vocês, se cuidem e é isso. Tchauzinho, gente.